Buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia para o Brasilzão de Deus e para o mundo. Vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. E eu estou aqui com o resumo das cláusulas do Estatuto ECA, né? O ECA Me Livre, que eu fiz assim ontem, ECA, porque ECA já é um nome ECA mesmo, que foi lei de 1990 e a lei 8.069 desse estatuto diz, né? E eu gostaria, eu nem vou pôr a inteligência artificial falar para nós, porque eu vou falar na minha própria voz. Estabelece, o ECA estabelece, tá aqui, ó. É só abrir no Google, qualquer imbecil pode ver. Direitos à vida, a criança tem direito à vida. Saúde, alimentação, educação e esporte, lazer, profissionalização, cultura, cultura não é descultura das drogas, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Ela não diz aqui que eu tenho que botar os meus filhos no meio de um monte de drogados que fazem apologia a baseados, e também não diz aqui nesse primeiro nível aqui que nós temos que analisar do que estabelece. Outra coisa, aqui está dizendo que o ECA cria um conselho tutelar, um órgão autônomo que atende casos de ameaça e violação ao direito das crianças. Só que o Conselho Tutelar de Florianópolis se aliou com as vagabundas, que são as agressoras das crianças, que é quem promove desordem, ameaça, atentado terrorista, quem corta a água das crianças, quem invade a vida delas, dizendo que eles não devem escutar os pais. Essas são as instituições que se unem com os que promoveram isso, vieram armados na porta de casa para tirar a vida das crianças. Então, o Estatuto ECA, eu gostaria de agradecer à advogada, a senhora Cristina, né, por citar esse assunto, quando ela diz que as coisas não são bem assim. Exatamente, senhora Cristina, advogada, as coisas não são bem assim. A senhora é paga só para falar isso aqui, ó, para a Justiça da Infância. Lá tem que começar do zero. É só demolindo aquela costa da lagoa e começando do zero, começando de novo, porque através da própria escola são negados essas coisas. Quando a escola obriga as famílias a colocar experimento, tira o direito à saúde. Quando a escola dá alimentos que a família não concorda, tira a alimentação saudável. Quando as professoras são maconheiras, coloca as crianças em risco. Lá, eles não aprendem profissionalização. A cultura virou descultura. E a dignidade e respeito é só se você for do grupinho da fofoca. Ou se você participa de todas as tretas e mutretas dos drogados, facilitando a vida deles. E a convivência familiar, eles têm, a convivência social, eles têm também, tem convivência com idosos, tem convivência com pessoas que possam proporcionar algo acrescentável às oficinas deles. Medidas socioeducativas para adolescentes que cometerem atos infracionais. Então, o Muriel já está pagando por ter vindo junto com a quadrilha armada assaltar a nossa casa? Porque ele precisa de medida socioeducativa. Com certeza ele precisa. Junto com todos esses canalhas vizinhos que promoveram o terrorismo e ainda quiseram amputar o crime de roubo para o meu filho, sendo que não se tratava nada disso, o assunto do espancamento da mãe dele. Não se tratava de roubo de celular, coisa nenhuma, mas foi tratado como roubo. E assim nós fomos expostos através de um delegado, desse mesmo conluio do Estado, vagabundo, opressor, totalitário, incompetente de merda, incapaz de consertar sequer
o que fizeram mediante as mídias para estar querendo mandar. O promotor pediu. Essa é a autonomia do Conselho Tutelar? Quando o Renato ligou lá e disse, a situação é assim, assim, assim. Ah, mas aqui tem mais de não sei quantos vídeos. Não tinha 100 vídeos ainda, tinha menos. Das crianças trabalhando. As crianças nunca trabalharam, as crianças se divertiram. Em momentos que tiveram a oportunidade de estar em atividades com os mesmos canalhas como Daniel Santana, que depois de se aproveitar da boa disposição das crianças, foi lá e promoveu aquilo que é o que está embaixo do poste, a caixa d'água, conjunta com ele, através da professora vagabunda que denunciou as crianças para o Conselho Tutelar, jogada lá debaixo do poste. Porque aqui eles são canalha. Aqui eles colocam quadrilha armada na casa da gente. Como a gente tem demonstrado, através do que foi enviado, através dessa defensora e através da própria delegacia, onde os papéis sempre somem para o delito do Estado. Aí vem o Estado, de novo, insistir na porcaria do Estatuto? Primeiro, o Estado vai arrumar a baderna social que ele constrói. Para ter um conselho tutelar decente, senhores, autoridades do Estatuto ECA, da criança e adolescente, promotores, desembargadores, Jorginho Melo e todas as autoridades de Florianópolis, dessa capital, primeiro vocês vão ter que trocar toda aquela ferida podre que se une com os agressores, estrupiadores e tudo que não presta. Primeiro vocês arrumam a ferida podre, chamada Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, mediante esse estatuto, não pode ter objetivo de um sequestro planejado das crianças. E eu provo que é sequestro planejado porque, mediante 5 anos de autonomia e nunca ter tido nenhuma interferência desses canalhas, significa que eu fui competente para manter a autonomia sobre a minha criança, mesmo mediante 1 ano e meio frequentando o C-Ponto, 30 dias todos os dias, descansa uma semana e bora de novo. Porque lá ninguém estava interessado nesse estatuto. Segundo esse estatuto, era adequado o Mateus ficar perto da mãe e não com estranhos. Então, vamos continuar aplicando essa lei bonita, que ele vai ficar perto da família, mediante uma sociedade decadente, mediante o ostracismo provocado e comprovado pelas próprias polícias que participaram em vários momentos aí das canalices da comunidade. E para fechar esse vídeo maravilhoso de hoje, eu gostaria de demonstrar como a comunidade das vagabundas velha mais fofoqueira do lugar fazem para passar o assunto para moradores novos, quando eles dizem que tudo que está na internet é mentira. Enquanto a velha desgranhenta dá o golpe do inquilino, ela diz, tudo que está na internet é mentira. Só que tudo que está na internet, segundo qualquer idiota que assistir nos meus canais e nos canais da família, percebe os nossos esforços para manter um ambiente saudável e limpo, mediante toda a toxicidade e mentiras no lugar. E esse ambiente que a família promove através de ensinar as crianças a enfrentar tudo isso, enfrentar se distanciando, não enfrentar brigando, recolhendo as crianças para o seio da família, escolhendo bem com quem eles vão se relacionar e não deixando que as pessoas tóxicas cochecham, fofocam, colonizam as crianças à moda Nailde. Querer meter ideia na cabecinha deles para normalizar essas coisas e ainda chamar os pais de caretas. Mediante o que essa velha,
mediante o que essa fofoqueira Stalking fez com o seu próprio inquilino e mediante o que eles dizem em comum acordo na comunidade, que só o que foi para a TV é verdade e tudo o que está na internet é uma grande mentira, amputando a mãe de família o condicionamento de criar uma TV para vir mentir na TV e continuar insistindo que o meu filho é o ladrão e eles são o povo de bem da Floripa. Eu gostaria de dizer para as autoridades, para todas as autoridades, eu investi muito tempo nos últimos 5 anos da minha vida para corrigir o que o Estado corrupto fez e faz, exatamente como essas abordagens depreciáveis da Polícia Militar, exatamente como foi com o caso dos boletins de ocorrência da pastinha verde, quando a gente denunciou a quadrilha de sequestro lá, naquele ano que a quadrilha da medula óssea também nos atacava através de ligações incessantes sobre um procedimento de medula, que eu ia ser a doadora e uma patifaria toda, que eram grupos políticos lá, exatamente como são grupos políticos agora, que envolvem a comunidade nessas coisas, e dizer para vocês que vocês têm muita sujeira para limpar antes de querer cobrar qualquer coisa de mim, como mãe de família, a responsável por esse lar, por essa jurisdição, por dar conta de trazer a lucidez e a verdade, inclusive quando vocês querem viver na mentira e ostracizando a família. Que vocês têm muita sujeira para limpar, que uma corte internacional é pouco para vocês. O que eu queria dizer para vocês é que vocês não são um Estado corrupto, ou um Estado omisso, ou um Estado ostracista. Vocês são muito pior que isso. Vocês são criminais, Estado criminoso. Vocês são criminosos, abomináveis, de se unirem com o escória da sociedade e tentar aplicar esse estatuto de forma que não condiz com a realidade sequer do que está escrito aqui. Sequer do que está escrito aqui. Essas mulheres, como essa vagabunda que veio dar passeadinha hoje, ver que chegou feirinha, comida para alimentos aqui para minha casa, ela devia estar presa. Ela devia estar presa desde o dia que ela botou aquela cara de bunda suja dela lá na televisão. E ela está aqui, ó. Ameaça. Os pais têm que vigiar os filhos, cuidá-los e não dá para soltar. Porque a treta e a mutreta vai acontecer na escola, vai acontecer na igrejinha, vão insistir nisso. Então as crianças estão sob a verdadeira proteção dos pais. Criamos ambientes de um lindo estilo de vida. Aumentamos a causa de uns conhecer os outros. Eu conheço mais o Mateus me conhece mais. Meg conhece Serginho conhece mais a mãe. Renato aprendeu a lidar com coisas sobre a mãe que ele sequer imaginava que eu pudesse ser juíza, advogada, promotora, pita blé blé blé, e executar essa porra desse estatuto dentro da minha casa em primeiro lugar, para depois querer falar dele por aí. E não é putinhas do Estado, meras quadrilhas de conselho tutelar vir aqui dar uma pitadinha com a caneta, querer saber. Se vocês tivessem preocupação e responsabilidade, a criança nunca teria ficado uma vida sem matrícula escolar. E por que é que eu não matriculei? Porque negaram a vaga desde que eu cheguei em Florianópolis. Sempre negaram.